Não espere vento favorável. É o tema da nossa mensagem. E você precisa abrir a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, se você tem, porque nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, não vamos colocar ali. Livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós lemos o livro de Atos nesses 14 dias. Hoje, lemos os 2 últimos capítulos, 27 e 28. E aí, era passado da meia-noite, eu fui antecipar minha leitura do capítulo, esperei virar meia-noite, e eu fui antecipar os últimos 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, porque hoje de manhã a gente tinha o Casados para Sempre, e aí o domingo ia ficar muito apertado, eu falei, eu vou antecipar. Johanna foi dormir, o pastor foi dormir, eu fui lá para o meu escritório e fui ler os 2 capítulos finais do livro de Atos dos Apóstolos. E eu tinha uma ideia, uma estrutura já de uma mensagem para pregar hoje, sobre o aniversário da igreja, mas Deus me impulsionou tanto para esse texto, tanto, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi no meu espírito, e eu espero que seja uma bênção para vocês. Então o tema da nossa mensagem é: não espere os ventos favoráveis. Atos capítulo 27. Diz o primeiro versículo: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Fala, ventos contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Fale vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Fale comigo, vento contrário. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Fale vento contrário. Continuando.
E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha para mim, deixa sua Bíblia aberta, e eu quero compartilhar com vocês esse texto. A história fica clara. Paulo está sendo levado junto com outros presos para Roma. E essa viagem se dá de navio, é o que nós estamos vendo. E o que acontece? Aquela viagem que parecia ser tranquila, aquela viagem que parecia que daria tudo bem, que correria tudo bem, de repente, aquela viagem, aquele barco, aquele navio, é atingido por um vento contrário, que é o que nós lemos. O texto faz referência a essa tempestade, a esse vento contrário, ou a esse vento desfavorável, a esse clima, a esse tempo desfavorável, pelo menos 5 vezes, 4, 5 vezes na leitura que nós lemos. E quando nós pensamos num vento contrário, obviamente, eu não vou me prender nisso, mas todos nós já entendemos o que isso pode representar, o que isso significa, a dificuldade do avanço. O vento contrário é aquilo que te impede de ir adiante. Eu não sei se você já pegou uma tempestade de vento, que você teve que colocar tua força para poder romper aquela barreira. Você sabe o quanto se esforçou para pedalar a tua bicicleta quando o vento lhe era contrário. Só para a gente ter uma ideia, para ter uma noção da dificuldade que Paulo e todos estes presos, junto com esses marinheiros, junto com essas pessoas no navio, toda a dificuldade que eles enfrentaram. O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, sobre o que nós queremos refletir. A primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é que na nossa vida não é diferente. Nós estamos caminhando para frente, obviamente, nós estamos avançando, nós temos objetivos, nós temos propósitos, nós temos desejos, nós temos sonhos, e nós queremos avançar, começamos a nossa jornada, começamos a nossa caminhada, mas nem sempre nessa nossa jornada o vento é favorável. Nem sempre o vento está soprando na direção que nós estamos indo. E eu não estou falando, obviamente, da natureza. Obviamente, eu não estou me referindo à natureza. Quando eu falo de ventos favoráveis, não espere vento favorável. O que eu quero te chamar a atenção hoje é para que você entenda que nem tudo na nossa vida vai exatamente colaborar com o nosso avanço. Vai necessariamente colaborar com a nossa jornada. Por muitas das vezes nós vamos decidir coisas, nós vamos desejar coisas, por muitas das vezes nós vamos nos posicionar com relação a coisas, decisões que nós temos que tomar, e os ventos começam a soprar de forma contrária. É aquela hora que a gente olha e diz, meu Deus, parece que tudo dá errado na minha vida. É porque nem sempre os ventos são favoráveis. Aqui tem a imagem, né, de uma pessoa segurando uma sombrinha. Eu já passei muito por isso, guarda-chuva. Você pega e daqui a pouco o vento te dá um balão e a tua sombrinha, o teu guarda-chuva vira, né? Então, isso significa que nem sempre o vento vai ser favorável. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essas referências. O navio está se deslocando para Roma. O navio tem como destino Roma. Mas no meio dessa jornada, que talvez poderia ser tranquila, no meio desta viagem que talvez poderia ser sossegada, o que acontece? Os ventos começam a soprar de forma contrária, tentando impedir ou até mesmo impedindo o avanço, impedindo a sequência, impedindo a continuidade daquela jornada. Tanto que esse navio, esse barco, teve que parar muitas vezes. Você vai ver, ele encostou em tal lugar, parou em tal lugar para acalmar o vento, para esperar que o vento se acalmasse.
Hoje eu quero que você entenda, a reflexão que nós vamos fazer hoje é exatamente sobre isso. Sabe, a gente acorda de manhã, nós viemos para Jesus, nós pensamos, projetamos, nós desejamos coisas, nós nos preparamos para as coisas, para conquistar, para avançar, para ver as coisas dar certo, para experimentar esse favor, né, essa graça, não a de Deus, mas esse favor na nossa vida, e muitas das vezes nos deparamos exatamente com os ventos contrários. E aí nós entramos em confusão, nós entramos em parafuso. Muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, muitas pessoas abandonam tudo. Quer saber de uma coisa? É muito problema. Quer saber de uma coisa? É muita dificuldade. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão, porque olha, eu estou tentando fazer a coisa funcionar, mas o vento está desfavorável. E o tema da nossa mensagem é exatamente, não espere vento favorável. E nós vamos olhar para o apóstolo Paulo, nós vamos olhar para esta viagem, porque até agora, nessa viagem está dando tudo errado. Nessa viagem os ventos são contrários, a coisa não está dando certo. E nós vamos olhar para o posicionamento de Paulo, nós vamos olhar para as atitudes de Paulo, o que Paulo fez quando os ventos eram contrários. Qual foi a posição, o posicionamento de Paulo quando o vento era desfavorável? Quando ao invés da viagem ser tranquila, começou a ser uma viagem arriscada, qual foi o posicionamento de Paulo? Nós precisamos olhar para esse posicionamento de Paulo, refletir sobre ele e tomar essa experiência de Paulo como algo para a nossa vida. Então eu quero mais uma vez te dizer, não espere vento favorável. Mas para aí, pastor, você está dizendo que as coisas vão dar errado? Não. Entenda, primeiro, não espere vento favorável. Pode mudar, Emily. Não espere vento favorável para encorajar outros. Não espere vento favorável para encorajar outros. Olha o que o texto vai dizer no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Deixa eu ver, onde é que eu estou mesmo? Porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Preste atenção, eu sei que você pensou, não espere vento favorável, você pensou, o pastor vai me dar uma má notícia. Não, vou te dar uma boa notícia. Não espere vento favorável para encorajar outros. Às vezes nós estamos vivendo momentos da nossa vida em que nós nos sentimos desencorajados. Às vezes nós encontramos momentos da nossa vida que nada está colaborando. As coisas não estão dando certo, como eu falei aqui na introdução. A gente começa a olhar, a gente planejou, projetou, pensou, desejou, só que os ventos começaram a ser contrários, as coisas começaram a dar errado. Na nossa lógica, as coisas começaram a dar errado. E muitos de nós, nesse momento, o que fazemos? Muitos de nós nos recolhemos no nosso mundo. Nós criamos aquela condição, colocamos aquela condição desfavorável como um problema para continuar, um problema para avançar. Nós criamos assimilamos aquele problema, aquele vento contrário, como uma opção para nos fechar o nosso mundo. Sabe aquele momento que a gente diz assim, as coisas estão dando certo para mim, ainda quer que eu ajude os outros? A minha casa está uma bagunça, minha família está tudo bagunçada, está tudo destruída, como que eu vou ajudar os outros?
As coisas não dão certo para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Estava dando certo para Paulo? Não, não estava dando certo, porque Paulo estava naquele barco, Paulo estava naquele navio. Se aquele navio afunda, Paulo vai junto. Então, no meio daquele sufoco todo, ele não esperou a coisa melhorar. Porque tem gente, que é o que eu estava falando no começo, tem gente que quer ter uma estabilidade. Ah, pastor, quando eu me estabilizar. Mas não espere vento favorável para ajudar os outros. Não espere o vento favorável para encorajar pessoas. É exatamente isso que nós encontramos no versículo 21 e 22. Paulo, os ventos estão contrários. Paulo está dentro daquele navio, Paulo está dentro daquele barco. Mas ele é capaz de abrir a sua boca e dizer para os seus algozes. Ele é capaz de abrir a sua boca e dizer para os soldados que estavam o levando para a prisão. Ele é capaz de abrir a boca e dizer: ei, eu avisei que não dava, mas já que vocês saíram, já que vieram, não se apavorem. Tenham coragem. A vida de ninguém irá se perder. A única coisa que nós vamos perder aqui é o material. O navio não vai prestar para nada. Mas de nós, todos ficaremos vivos. Preste atenção, preste atenção. Paulo poderia ter ficado quieto. Paulo poderia ter ficado emburradinho no canto. Paulo poderia ter ficado no canto fazendo biquinho, dizendo: ninguém me ajudou, estão me levando preso, eu sou presidiário, quem mais aqui está sofrendo aqui sou eu, porque se tudo der certo, eu ainda vou ser um prisioneiro. Não! Paulo não guarda aquilo para ele. Paulo pega aquele vento contrário, ele não espera a coisa melhorar, ele não espera a luz no fim do túnel. Sabe, e eu preciso que a gente entenda isso, porque muitas das vezes, na nossa vida cristã, nós carregamos a mensagem do Evangelho, nós somos a carta viva. Paulo diz que nós somos a carta viva, escrita por Cristo. Olha só, nós temos a palavra de vida, nós temos a boa nova, nós temos o Evangelho, mas muitas das vezes nos calamos, vemos as pessoas passando dificuldades, problemas, mas muitas das vezes nos calamos. Por quê? Porque nós olhamos e pensamos: mas a minha vida não está boa, a coisa não está boa para mim, como que eu vou encorajar outro? Como que eu posso abrir a minha boca e falar para outro, se a coisa não dá certo para mim? Quando a coisa melhorar, não espere vento favorável para encorajar outros. Você pode ser um encorajador, você pode dar às pessoas a palavra da vida que habita dentro de você, o Evangelho que muda, que transforma, que resgata, que salva, que liberta. É isso que nós precisamos entender. Paulo não se cala. Paulo percebe o medo. Paulo percebe a ansiedade daquelas pessoas ao redor, e o coração dele, Martinha, salta, o coração dele vem na boca, porque quem tem a palavra da vida, quem tem o Cristo vivo, quem reconhece que é o embaixador de Cristo, não pode se calar diante de uma dificuldade, não tem como não se compadecer, quando ela vê uma pessoa oprimida, quando ela vê uma pessoa carregando fardo sobre os seus ombros, ela sabendo que ela tem a resposta para aquilo, ela não consegue se calar. Paulo olha para aqueles homens cheio de medo, cheio de ansiedade, e Paulo abre a sua boca e libera palavras de esperança. A coisa não estava boa para Paulo, mesmo cercado por circunstâncias difíceis, ele olha para aqueles homens e transmite a eles a esperança que eles precisam. Sabe por quê? Porque Paulo sabe quem ele é. Então não espere vento favorável para encorajar os outros. Não espere a coisa melhorar. Não espere a coisa ficar boa para você. Não espere Deus te responder. Não espere Deus descer lá no teu quarto. Não, pastor, depois que os problemas na minha casa se resolverem, aí sim o Senhor pode contar comigo. Aí sim Jesus pode contar comigo. Tem gente esperando, perdendo oportunidades. Tem gente perdendo oportunidades de ser um encorajador.
de liberar a palavra de esperança, a palavra de vida. Quantas pessoas, o Davi leu, quantas pessoas passam por nós, têm passado, já passaram e ainda passarão por nós. E a quantas dessas pessoas nós as marcamos com uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra de vida? Então, não espere vento favorável para encorajar os outros. Seja um encorajador. Seja alguém que tem uma palavra, que tem a palavra da vida. Seja alguém que realmente não só carrega o Espírito dentro de si, o Espírito Santo dentro de si, mas alguém que compartilha de tudo aquilo que o Espírito Santo tem lhe dado. Preste atenção. Olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para quem senta perto de você lá na empresa, lá no seu trabalho. Olhe para as pessoas que sentam ao teu lado no coletivo do ônibus. Olhe para as pessoas que estão perto de você na escola, na faculdade, as pessoas que te rodeiam dentro da tua casa. Olhe para as pessoas, olhe para a tua família, olhe para os teus familiares. Ofereça palavras de ânimo. Ofereça a elas palavras de esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Não espere vento favorável para encorajar os outros. Libere sempre essa palavra, essa mensagem que Deus colocou dentro de você. Segunda coisa, não espere vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Olha o que diz o versículo 23. Ele vai continuar, ele vai dizer para aqueles homens, porque esta mesma noite, que noite era essa, irmãos? De ventos contrários, de tempestade. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Não espere vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Entenda isso. Sabe, Deus não quer participar só dos teus bons momentos. Eu sei, você diz, não pastor, eu sei que Deus vem, ouve a minha oração, quando eu choro, quando eu estou triste, eu sei que Deus está comigo. Mas você sabe em qual nível? Você sabe no nível do conhecimento, da lógica, do sentimento, da emoção? Ou você sabe no nível do relacionamento? No nível do relacionamento. Sabe, hoje é fácil identificar as pessoas porque nós temos o número delas nas nossas agendas do celular. Mas quem é do tempo antigo sabe muito bem. O telefone tocava, você atendia, e dependendo do nível da intimidade que você tinha, do relacionamento que você tinha com as pessoas, você identificava a pessoa pelo que ela falava, pela voz dela. Quando ela abria sua boca, quando ela falava, você já reconhecia. Então é isso que eu quero dizer, preste atenção. Não espere vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Você pode dizer assim, não, eu sei que Deus, Ele está comigo nos momentos de dor, eu não estou sozinho nos momentos de dificuldade, mas uma coisa é saber, no nível do conhecimento, da lógica, do sentimento, da emoção. Outra coisa é saber no nível do relacionamento. Paulo não tinha dúvida de quem estava falando com ele. Paulo não tinha dúvida de quem havia se apresentado a ele. Ele diz, a presença de Deus é real, mesmo em meio à tempestade. E eu sei, talvez o momento mais difícil, Éder, para ouvirmos a Deus é o momento da tempestade. É o momento da aflição, é o momento da dor, é o momento da angústia, é o momento que a gente está correndo para tudo que é lado, é o momento que a gente está em busca de uma solução, é aquela hora que a má notícia chega, e você é impactado pela notícia, e você vai deixar Deus, e lembrar de Deus, e da oração, e dos irmãos, 3 dias depois. É isso que nós precisamos entender. A presença de Deus é real, até mesmo na tempestade, no momento em que os ventos contrários estão soprando com força. É isso que nós precisamos perceber, que não estamos sozinhos e que há uma presença que nos sustenta. Ele diz no versículo 23,
Olha só, no meio de toda aquela bagunça, eu imagino como que estava o coração desses homens. Eu imagino como eles estavam aflitos, desesperançados. Mas Paulo está sossegado o suficiente para reconhecer a presença de Deus falando com ele. Você tem reconhecido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem reconhecido a voz de Deus no meio das suas dificuldades? Não espere vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Eu preciso ir para a igreja para poder sentir a presença de Deus. Você passa a semana inteira aflito e esperando sentir a presença de Deus no domingo à noite? Enquanto você pode se relacionar com essa presença na tua casa, no teu trabalho, naquele momento mais difícil da tua vida, aonde você estiver, no local onde você estiver, aonde você se encontrar. Então não espere vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Não espere as coisas ficarem boas. Olha, pastor, Deus me abençoou. É muito bom testemunho, eu adoro testemunho, eu amo testemunho. Mas ninguém testemunha, olha, pastor, Deus me fez passar por uma luta, um problema, que até agora eu não saí. Mas Deus também está nesse negócio. Pastor, quer dizer que Deus quer que eu... Não, Ele está nesse momento. Ele está na nossa dor. Ele está na nossa dificuldade. Ele não está só na nossa alegria. Ele não está só nas nossas realizações. Ele não é Deus só quando a coisa dá certo. Ele não é Deus só quando estamos sendo abençoados. Ele também é Deus quando nós não o ouvimos, quando Ele está em silêncio. Ele também é Deus quando o diagnóstico médico chega e não é nada daquilo que a gente esperava. Ele ainda continua sendo Deus. E é nesse momento que a gente precisa reconhecer a presença de Deus. Então não espere vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Deus está com você. Deus quer estar com você no vale mais escuro da tua vida, no momento mais difícil da tua vida. Não deixe Deus, não creia, não espere, não pense que Deus está só no tempo bom. Porque parece que no tempo ruim, no tempo difícil, Deus nos abandonou. Mas não, Ele também está lá. Terceiro, não espere vento favorável para confiar na promessa de Deus. Olha o que diz o versículo 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. A confiança de Paulo em Deus era tanta, que ele empenha a sua fé. Ele diz, eu tenho plena confiança que Deus vai fazer exatamente o que Ele disse. Aleluia. E olha que Paulo não estava num bom momento da sua vida. Eles poderiam olhar para Paulo e dizer, como que você está dizendo isso? Olha a situação que nós estamos. Olha a situação que você está, como é que você está dizendo que confia? Como é que você está dizendo que acredita que Deus vai fazer o que Ele disse? Olha aí, até agora não fez. Não espere vento favorável para confiar na promessa de Deus. Paulo se apoiava na palavra e na promessa recebida de Deus, mantendo a certeza, a sua confiança mesmo em meio à crise. Às vezes nós nos encabulamos, às vezes nós nos calamos, porque olhamos para nós exatamente, o vento está contrário. Como é que eu vou dizer que eu confio que Deus vai fazer se até agora Ele não fez? Bom, você se move pela fé ou você se move pelo que você vê? Você se move pelo que você crê ou você se move pela circunstância? Porque a fé te faz confiar, te faz crer, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo não. Quando tudo diz que não,
tua voz me encoraja a prosseguir. É assim. Não espere vento favorável para confiar na promessa de Deus. Paulo abre a sua boca. Paulo abre a sua boca e diz: não tenham medo, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Isso é confiança inabalável. Isso é fé inabalável. Essa fé que agrada a Deus. Não é uma fé que se baseia ou que espera uma resposta da circunstância. Alguns irmãos dizem: olha, pastor, eu tenho testemunho para dar, mas depois que confirmar. Peraí, é testemunho, dá logo, é. Não, é porque pode não dar certo. Então não é fé, né? Você tem que decidir. Você acredita? Vai logo e conta testemunho. Joga para Deus esse negócio. Deus, agora é contigo. Eu já falei que vai dar certo. Eu já falei que vai acontecer. Agora se vira. Claro que eu estou brincando, gente. Por favor. Mas Paulo faz exatamente isso. Paulo tinha tanta confiança. Olha só. O anjo, ele disse, o anjo veio. Deus se relaciona comigo. Ele diz: eu tenho convicção que vai acontecer, porque quem veio falar comigo eu conheço. Eu sei quem é. Eu conheço quem veio falar comigo. O anjo de Deus veio falar comigo. Então eu posso empenhar a minha fé, que mesmo em meio a essa crise, vai acontecer conforme Deus disse. Você é capaz de abrir a tua panela, a tua despensa, ela estar vazia, e você dizer: o Senhor é o meu pastor. De nada tenho tido falta, nada me faltará. Você é capaz de, em meio à escuridão da tua noite, os teus problemas que assolam a tua mente, você dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Pode encontrar descanso. Em meio às dificuldades, aos problemas, às perseguições, você é capaz de dizer: o Senhor me guarda, o Senhor me protege, Ele é o meu escudo, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. É isso que Paulo está fazendo. Então não espere ventos favoráveis para confiar na promessa de Deus. Confie, mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, mesmo nas lutas. Confie, declare, diga: essa situação, ainda que eu esteja vivendo, ainda que eu esteja passando, ainda que essa circunstância esteja me cercando, eu confio no Deus que tudo pode. Eu sei que Ele é Deus acima de todas as coisas, eu sei que Ele é o Criador, Ele é o poderoso. A porta está fechada, eu sei que Ele é o Deus provedor, eu sei que Ele é aquele que abre as portas, e a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Ah, pastor, mas vai que não dá certo. Você decide. Ou você tem fé, ou você vive pelo que você vê. Então, não espere ventos favoráveis. Quarto, não espere ventos favoráveis para demonstrar fé em ações simples. Olha o que diz o texto, versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. O cara está sendo preso, levado preso, e está preocupado com os homens que estão morrendo de fome, que não comeram. Os caras estão levando ele algemado. E ele está cuidando dos caras. É brincadeira? O texto vai dizer, 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. O cara era demais, né? Nem fio de cabelo. Os carecas tudo bem, né? Tem mais o que perder mesmo. Agora olha aqui, não perderá nenhum fio de cabelo. E o texto continua: e tendo dito isso, pegou um pão,
deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Olha o versículo 36. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando trigo no mar. Lembra o que está acontecendo aqui? Você lembra? O povo está numa tempestade, o vento é contrário, o barco está sendo jogado por tudo que é lado, está quase a ponto de afundar. No meio daquela situação, no meio daquele problema, Paulo se levanta, ele não espera o vento favorável e ele encoraja aqueles homens. Ele não espera o vento favorável e ele reconhece a presença de Deus no meio da tempestade. Ele não espera o vento favorável, mas declara sua confiança na promessa de Deus. Ele não espera o vento favorável para demonstrar fé numa ação simples. Olha que interessante. Ele diz, gente, vocês precisam comer. Nós estamos já há quantos dias aqui nesse barco? Não precisa se preocupar, vocês têm que comer. Não pense que vocês não vão comer porque vocês estão pensando que vão morrer. Não vão morrer. Nem um fio de cabelo de vocês vai cair. Vocês não vão perder nem um fio de cabelo. Vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, estar forte para passar por essa tempestade. O texto vai dizer que então ele pega o pão, ele dá graças a Deus, Senhor, obrigado por esse pão. O cara está no meio da tempestade. O vento é contrário. E ele encontra motivo para agradecer. Como você reage no meio das suas dificuldades? Você encontra mais motivos para agradecer ou mais motivos para murmurar? Ele encontra um motivo para agradecer. Ele pega o pão, ora, agradece pelo pão e come. Olha o que acontece com todo mundo, aquele povo que estava com fome, não queria comer porque estava muito preocupado. O texto vai dizer que essa simples ação, esse pequeno gesto de Paulo fez com que todos que estavam ali, ficassem animados. Eles se animaram e disseram, é verdade, nós temos que comer para ficar bem. E o texto vai dizer então que eles comem. E o ânimo deles muda. Preste atenção, não espere ventos favoráveis para demonstrar fé em ações simples. Paulo encoraja todos a comer, Paulo dá graças a Deus, e com isso ele fortalece aquelas pessoas. Todos se animam, e todos se põem a comer. Sabe o que isso quer dizer? A fé se mostra em atitudes práticas. A fé se mostra em atitudes práticas. São pequenas ações que geram esperança nos outros. Talvez você esteja pensando que a tua vida, o teu testemunho, talvez esteja pensando que a tua ação, por mais simples que possa ser, não vai impactar o outro. Às vezes é um sorriso, Paula. Às vezes é um abraço. Às vezes é um bom dia. Às vezes, e aí, Alessandro, como é que está? Como foi a tua semana? Às vezes é uma atitude simples que pode desencadear um resultado que pode gerar na vida de alguém um resultado extremamente positivo. Ele não disse, não, vocês vão comer, ele não pega ninguém à força. Ele simplesmente agradece pelo pão e come. Quando ele agradece pelo pão e come, todos ficam animados e também começam a comer. Todos ficam cheios, todos ficam satisfeitos, todos ficam animados. Você consegue entender isso, meu irmão? Às vezes, os pequenos gestos de coragem e cuidado são estes que impactam a vida das pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas nós ignoramos no nosso dia a dia? Quantas pessoas nós deixamos de abraçar? Quantas vezes você sentiu vontade de ligar para alguém e falar, depois eu ligo, e não ligou? Ou não ligou no momento que poderia fazer a grande diferença na vida da pessoa. Demonstre, não espere vento favorável para demonstrar fé em ações simples. Você pode estar com ventos contrários na tua vida, você pode estar passando por momentos difíceis,
Mas uma pequena ação, um gesto simples, pode salvar alguém que esteja numa condição igual ou quem sabe pior do que a sua. Foi exatamente isso que Paulo fez. Quem diria que só pegar o pão, agradecer e comer mudaria o ânimo daqueles homens? Eles olharam e disseram: é verdade. Então eles comem e o ânimo deles é mudado, é transformado. Preste atenção, não espere vento favorável. Olhe para quem está do seu lado e fala: não espere vento favorável. Diga: não espere a coisa melhorar. Fala para ele: não espere a coisa melhorar. Diga: não espere as coisas darem certo para você, para que você comece a agir. Diga para ele: a hora é agora. Fala para ele: a hora é agora. Pastor, mas eu estou cheio de problema. A hora é agora. Pastor, eu estou cheio de... A hora é agora. Deus não está esperando você melhorar para te usar. Deus quer te usar dessa forma, desse jeito, no momento que você está vivendo, na estação que você está. Ai, pastor, mas eu não sou testemunho para ninguém. Entenda o que eu vou te dizer. Não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre o que você pode, é sobre o que Ele pode. Não é sobre a tua vida, é sobre a vida dEle. Entenda isso. Paulo encoraja. Ele não espera vento favorável. Ele simplesmente abre a sua boca e encoraja os outros. Paulo não espera vento favorável para reconhecer a presença de Deus. Ele disse: meu Deus, no meio dessa tempestade, dessa zoeira toda, no meio desse apavoramento todo, ele disse: foi Deus que me visitou, foi o anjo de Deus que veio até mim, foi Ele que falou comigo e Ele me deu garantia. E se Ele me deu garantia, eu confio na promessa dEle, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Não vou esperar vento favorável para confiar na promessa. Não vou esperar vento favorável para demonstrar a minha fé. Por mais simples que sejam as ações, eu vou tornar o nome de Cristo conhecido através da minha vida. Eu vou encerrar com o texto de Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem sabe nós compremos uma tela, né? Vocês estão chique demais, né? Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Não espere vento favorável. Levante-se hoje. Agora. Na posição, na condição, na situação que você está. Levante-se exatamente nesse momento. Deus não espera que as coisas mudem na tua vida. Porque talvez o teu maior testemunho vai ser, preste atenção, talvez o teu maior testemunho será em meio à tua maior tempestade. Talvez o teu maior testemunho será em meio à tua maior tempestade. Fique de pé.